Olá, vamos hoje estudar o item 52 do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, dentro do capítulo 1 da ação dos espíritos sobre a matéria. Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Vejamos que Allan Kardec aqui, ele coloca de lado a opinião materialista. Ele, de acordo com a sua razão e pelos fatos que observou de diversos fenômenos indubitáveis à época, dentre eles os das mesas girantes, que encheu os salões, foi um fenômeno que se espalhou por toda a Europa, justamente para despertar a humanidade daquele tempo. Tudo se resume em saber se a alma, segundo ele, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. A questão é essa. As almas podem se manifestar aos vivos? Nós não temos mais dúvidas. Qualquer frequência é um centro espírita mais sério, você poderá verificar essa questão, poderá conversar com mentores, com espíritos, e atestar através das provas que levantam que realmente são eles criaturas que estão vivendo no outro plano. Reduzida assim a sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes, que de certo modo vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma a sua presença. A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. A grande pergunta, segundo Kardec, é por que seres inteligentes, já que existem, por que não se manifestariam? Já que eles estão no nosso meio. Estão invisíveis, porque a natureza do espírito é invisível. Por que eles não poderiam, então, se manifestar? E Kardec fecha dizendo que a simples razão diz que isto não é impossível, o que já é alguma coisa. Demais, essa crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada nem sobreviver ao tempo se não tiver algum fundamento. De acordo com Kardec, todos os povos acreditam na existência de vida após a morte, ou de espíritos, ou de fantasmas. Essa crença é ainda mais forte do que a crença de Deus. Porque, segundo mesmo, em outras de suas obras, há algumas civilizações, algumas culturas nas quais não havia um Deus, mas em todas ele encontrou o traço comum de haver a crença em fantasmas, espíritos. Nenhuma intuição é tão generalizada, essa crença é universal praticamente, e sobreviveu a todo o tempo. Isso aconteceria se não tivesse, na verdade, um fundamento, uma verdade por trás dessa questão? Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançado a rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente. Kardec aqui chama para a atenção o testemunho de diversos livros sagrados em torno da humanidade, inclusive a Bíblia, que de várias vezes cita pessoas que vieram e se manifestaram aos seus parentes, digamos assim, espíritos, e falavam com eles. O que acontece foi que, na época, principalmente de Kardec, até hoje na nossa, a ciência começou a ganhar muito espaço, principalmente o materialismo, surgindo doutrinas terríveis, como o comunismo, que nos afasta completamente do estudo do espírito. E isso nos lança as ideias supersticiosas, colocar então a existência dos espíritos como uma superstição, ao invés de aprofundar no estudo das mesas como uma absoluta verdade. E ele ainda diz, se estamos em erro, aquelas autoridades também o estão. Ora, autoridades que estudaram, que dimensionam de outras religiões e tentam negar os fatos dos seus livros sagrados a respeito das manifestações espirituais, também estariam em pleno. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa, especialmente, ha contribuído para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo,
em que se quer saber o porquê e como de todas as coisas. Ora, as pessoas querem saber sempre os motivos de todas as coisas. Então, nessa época positiva, vem Allan Kardec, vem o Livro dos Espíritos, vem o Livro dos Médiuns esclarecer como esse fenômeno pode ocorrer. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se pode manifestar. Essa ignorância, pessoal, leva ao afastamento da busca da verdade. As pessoas atribuem a existência dos espíritos à superstição, negam isso e esquecem de ir a fundo, ou ignoram. Adquirindo o conhecimento daquela natureza, da natureza dos espíritos, e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. O que queremos destacar aqui é que a existência dos espíritos é natural. Os fenômenos que ocorrem em centros espíritas e muitas vezes dentro do âmbito de residências e até locais de trabalho são também fatos naturais. A partir do momento que nós nos identificamos como naturais, nós perdemos até o medo, o receio perante a esses. 53. Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. Olha só que interessante. Kardec nos chama a atenção. O espírito não é uma abstração. Ele é definido, limitado e circunscrito. As pessoas acham que é alguma coisa vaga, assim como a própria atmosfera. Um grande corpo. Não, cada espírito tem os seus limites. Ele tem o seu próprio espaço, digamos, que ele ocupa. E também ele tem uma definição. Muito claro isso. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Isso aqui é básico no estudo da doutrina espírita. Quando o espírito está fora do corpo, simplesmente nós o chamamos de espírito. Se ele encarnado se encontra, nós o chamamos de alma. A diferenciação é clara. Dentro do corpo, ou quando ligado ao corpo, chamamos o espírito de alma. Quando somente está desligado do corpo, chamamos de espírito. Essa definição é muito importante, principalmente quando interpretamos alguns textos da Bíblia. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Para o estudante do Espiritismo, isso aqui é natural. Nós sabemos que após a ocasião da morte do corpo físico, apenas o corpo físico morre, o espírito é eterno, não sai dele despido de todo o envoltório. Opa, peraí. Então aquela tese de que da morte nada se leva não é verdade. Da morte levamos alguma coisa. Existe um envoltório no espírito e ele carrega esse envoltório após a morte. Não é o corpo carnal. Que envoltório então é esse? Todos nos dizem que conservam a forma humana. Olha só. E, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecemos. Quando há materializações e visualizações de entes queridos que já partiram, as pessoas notam que conservam, em primeiro lugar, a forma humana e ainda a forma pela qual eram conhecidos. No instante em que cabe deixar a vida, acham-se em estado de perturbação. Quando desencarnamos, ficamos, em primeiro lugar, perturbados. Tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vem imperfeito ou mutilado conforme o gênero da morte. O gênero da morte é importante. Uma morte muito perturbada, lenta, pode levar um tempo para o espírito acordar. Principalmente, e numa morte rápida, o que acontece? A pessoa nem percebe que desencarnou. O corpo que tiveram, por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos. Aqui a dificuldade de muitos espíritos em perceberem que estão no plano espiritual, porque eles se sentem completamente vivos, sentem o tato, sentem cheiros, alguns de início sentem sensações porque ainda estão muito apegados ao corpo. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Eles não compreendem, então vem-se dentro de um corpo, vem o corpo carnal ali, desencarnar, já inerte, e não entendem como ocorreu a separação. Eles sentem que tem dois corpos. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, há de se crerem ainda vivos. Aqui é um dos mistérios. Muitos espíritos recentemente desencarnados se creem perfeitamente vivos. Não notamos diferença alguma. Falta-lhes, então, a experiência do novo estado em que se encontram. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável de que se despiram. Olha só,
falta experiência do novo estado. Praticantes de meditação, pessoas que geralmente conseguem fazer desdobramentos astrais, essas pessoas conseguem perceber, teoricamente, com mais facilidade quando desencarnarem. E esse primeiro momento ele passa. Agora ele pode ser mais curto ou mais longo de acordo com o desapego do espírito. O corpo se lhes torna uma veste imprestável, que se despiram. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho quando vivos. É uma felicidade imanente, pessoal. O ser se sente leve, aliviado de um fardo, não mais experimentando dores físicas, e se consideram felizes simplesmente por poderem elevar-se para o espaço. Assim quando em sonho. Nós temos uma grande liberdade quando estamos em sonho, e muitos conseguem carregar essa liberdade para os outros planos da existência. Malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades, têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Têm finalmente a consciência de seu eu e de sua individualidade, e devemos concluir daí que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Olha só, nós levamos conosco alguma coisa. Essa alguma coisa é o corpo perispiritual que, enfim, nos envolve.